Você já percebeu como as pessoas se alimentam do seu silêncio? Como elas usam cada palavra contra você, como se o simples fato de existir em silêncio fosse motivo para que alguém tentasse provar que é mais esperto, mais rápido, mais forte? O mundo está cheio de bocas afiadas, prontas para te cortar com ironia, sarcasmo e humilhação. E se você não aprender a responder, vai passar a vida inteira sangrando em silêncio. Eu sei o que você sente. Aquele nó na garganta, aquele vazio depois que alguém te cala diante de outros. Você volta para casa repetindo mentalmente tudo que poderia ter dito, mas nunca disse. Essa dor, essa impotência, é um peso que destrói por dentro. Mas existe uma saída. Hoje eu vou te mostrar 5 respostas inteligentes que têm o poder de calar a boca de qualquer um. E não falo de frases ensaiadas, não falo de truques baratos. Eu falo de palavras que cortam como lâmina, porque não nascem da raiva, mas da clareza. Palavras que colocam fim a provocações e enterram de vez o jogo sujo daqueles que tentam te diminuir. Você já desejou em algum momento ter essa força? Já imaginou olhar nos olhos de alguém que tenta te humilhar e devolver apenas uma frase, calma, firme e letal, que destrói toda a encenação deles? Pois essa força existe. Mas prepare-se. Ela não é confortável, não é doce, não é um manual de autoajuda. É uma verdade crua que poucos têm coragem de usar. Mas antes de avançarmos, há algo que você precisa entender. Essas respostas não são apenas frases para impressionar. Elas são armas. E uma arma na mão errada pode destruir mais do que proteger. Você precisa aprender a usá-las com a calma de um guerreiro, com a disciplina de um estoico. E se você está aqui, é porque já sente que não aguenta mais viver mudo diante das feridas invisíveis que te fazem sangrar. Eu não vou te pedir nada em troca de entregar essa verdade. Apenas uma coisa. Se você quer aprender a se defender como um estoico, inscreva-se neste canal e ative o sino. Não porque eu preciso disso, mas porque você precisa lembrar, todos os dias, que o silêncio só é poderoso quando é escolha, não quando é covardia. Agora, respire fundo, porque o que eu vou te revelar não é apenas um conjunto de palavras. É um modo de viver. É o caminho que separa os que se curvam dos que permanecem de pé. Mas existe algo ainda mais cruel. Algo que você vai precisar encarar antes de receber a primeira resposta. Porque antes de calar os outros, você precisa aprender a calar o inimigo mais perigoso de todos, a voz que existe dentro de você. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Você acredita que a dor vem apenas de fora, que os outros são os verdadeiros inimigos. Mas existe uma ferida mais profunda, a voz dentro da sua cabeça. Aquela que te lembra, dia após dia, do momento em que você não respondeu, do instante em que engoliu a humilhação, da cena em que todos riram e você permaneceu imóvel, como uma estátua quebrada. Essa voz não descansa. Ela aparece no silêncio da noite, quando você fecha os olhos e revive a cena pela 100ª vez. Ela te acusa, você é fraco, você não sabe se defender, você nunca vai ser respeitado. E a cada repetição, você acredita um pouco mais. É como se tivesse um carrasco dentro de si, pronto para te chicotear cada vez que a memória retorna. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de encarar. Os outros só conseguem te ferir porque você já está ferido por dentro. Eles só encontram terreno fértil para suas palavras venenosas porque em algum lugar escondido você já duvida do próprio valor. E enquanto você não calar essa voz, nenhuma resposta será suficiente. Você já percebeu isso? Que às vezes não é a frase do outro que dói, mas o eco que ela encontra dentro de você? Quando alguém te chama de inútil, não é a palavra em si que te destrói, mas o fato de você já carregar essa dúvida. Quando alguém ri da sua aparência, não é a risada que machuca, mas o espelho que você já evita. É por isso que a primeira batalha não é contra eles,
é contra si mesmo. E é uma guerra silenciosa, travada todos os dias. Você precisa aprender a responder ao inimigo interno com a mesma frieza que responderia a qualquer um lá fora. Só assim estará pronto para as armas que eu vou te entregar. Mas eu sei, você já tentou calar essa voz antes. Já tentou ignorar, já tentou distrair a mente, já tentou se convencer de que não se importa. Mas a verdade é que ela sempre volta, mais cruel, mais persistente, porque ela sabe onde você é mais frágil. E é aqui que muitos desistem. Eles aceitam a voz como verdade absoluta e se tornam escravos dela. Passam a acreditar que nasceram para o silêncio, que nunca terão a força para responder. Eles vivem como sombras, apenas existindo, nunca se impondo. Mas você não está aqui por acaso. Você chegou até estas palavras porque existe dentro de você uma chama que ainda não apagou. E é essa chama que vai queimar a voz que te corrói. Respire fundo. Imagine essa voz falando agora, trazendo à tona todas as suas inseguranças. Escute-a por um último instante. E agora, em silêncio, diga: você não me governa mais. Simples assim. Sem raiva, sem grito, apenas firmeza. Essa é a primeira resposta que você precisa aprender. Não contra o mundo, mas contra si. E quando você dominar isso, estará pronto para enfrentar lá fora. Porque no momento em que a sua mente se torna firme, nenhuma palavra alheia encontra espaço para envenenar. Mas cuidado, porque lá fora existem pessoas que vivem apenas para se alimentar da fraqueza dos outros. E elas não vão desistir facilmente. Na próxima parte, eu vou te mostrar como calar o primeiro tipo de inimigo externo, aquele que ataca usando o riso como arma. Entre todas as formas de ataque, o riso é a mais cruel, porque não precisa de palavras. Ele não argumenta, não explica, não justifica, apenas fere. O riso é o som que te transforma em piada, o som que arranca de você o pouco de dignidade que ainda segurava. É leve por fora, mas pesado por dentro. É covarde porque nunca vem sozinho. Sempre é reforçado por olhares cúmplices, por gargalhadas multiplicadas, por uma plateia que se diverte com a sua dor. Você já esteve nesse lugar, não é? Cercado por pessoas que riam não de algo engraçado, mas de você. Do jeito que falou, do erro que cometeu, da sua aparência, do seu silêncio. E naquele momento, tudo o que você queria era desaparecer, encolher-se até virar pó. Mas ao invés disso, você ficou parado, impotente, carregando na pele a marca invisível daquela gargalhada. É aqui que entra a primeira resposta. Ela não é grito, não é violência, não é desespero. Ela é frieza. Porque nada desmonta tanto o riso quanto o silêncio consciente. Preste atenção. Não é o silêncio covarde, aquele em que você baixa a cabeça e aceita a humilhação. É o silêncio do olhar firme, o silêncio que diz: acabou a brincadeira. Imagine a cena. Alguém ri de você, esperando que você se encolha. Mas ao invés disso, você ergue os olhos, encara profundamente e não diz nada. Apenas deixa o peso do seu olhar atravessar a pele do outro. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é presença. É como uma lâmina invisível que corta sem precisar se mover. E se a zombaria insistir, existe uma frase simples que encerra o espetáculo. Curioso, isso diz mais sobre você do que sobre mim. Essa é a primeira resposta inteligente, porque ela não é defensiva. Não é uma tentativa de justificar-se. É um espelho cruel que devolve ao agressor a própria feiura. De repente, o riso já não parece tão leve. Ele se sente exposto, ridículo, pequeno. E a plateia? A plateia percebe, porque quando alguém se torna o espelho do ridículo, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Mas aqui está o detalhe. Você não pode dizer isso com raiva. Precisa ser dito com calma, quase como uma constatação. Uma verdade fria que não pede concordância, apenas existe. Essa é a força do estoico, nunca precisar elevar a voz porque a verdade já fala por si. O riso que antes ecoava no ar
se torna vazio. As pessoas percebem que não há espetáculo sem plateia, e você não está mais oferecendo a sua dor como alimento. É nesse momento que a zombaria morre. Agora pense nisso. Quantas vezes você ofereceu sua dor como banquete para o riso alheio? Quantas vezes você entregou de bandeja a satisfação que eles buscavam? É hora de parar. É hora de deixar o silêncio e a clareza serem suas armas. Mas não se engane, o riso não é o único veneno. Existe algo ainda mais corrosivo. As palavras afiadas, as provocações diretas, aquelas que vêm carregadas de intenção de te desmontar. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. O riso é cruel, mas existe algo ainda mais cortante. A palavra usada como lâmina. O insulto direto. A frase cuspida com veneno, construída não para dialogar, mas para ferir. Essas palavras não são ditas ao acaso. Elas são escolhidas. Quem te ataca assim já sabe onde dói. Já conhece o ponto frágil que vai te desmontar. É como se o inimigo tivesse estudado seu coração antes de atirar a flecha. E você sabe como dói. Um simples "você é um fracasso" pode ecoar por anos. Uma frase curta pode se transformar em sombra, em lembrança que corrói até nos dias em que ninguém mais fala dela. Porque insultos são assim. O agressor esquece rápido, mas quem recebe carrega por muito tempo. Mas existe uma maneira de quebrar isso. Não lutando com a mesma moeda, porque quem responde com o insulto cai na armadilha. Quem se descontrola entrega exatamente o que o outro queria. A prova de que acertou. A resposta inteligente aqui é a desconstrução. Um simples desarme que expõe a fraqueza de quem te atacou. A frase é curta, mas letal. Engraçado, você parece precisar disso mais do que eu. Leia de novo, devagar. Essa frase não é defesa, não é ataque. É um corte invisível que revela algo óbvio. Quem insulta, revela carência. Quem agride, revela fraqueza. Quem precisa diminuir o outro, mostra o próprio vazio. Ao dizer isso, você retira a máscara do inimigo diante de todos. De repente, o insulto perde o brilho. Ele já não parece forte, mas desesperado. É como arrancar a maquiagem de um ator em plena cena. Todos percebem que não havia poder, apenas uma tentativa barata de esconder a própria miséria. E aqui entra a parte mais importante. Você precisa falar isso sem ódio, sem levantar a voz. Precisa ser dito como quem constata a cor do céu ou a passagem do tempo. Essa neutralidade é o que torna a resposta ainda mais poderosa. Agora, imagine o efeito. A pessoa te insulta, esperando fúria. Mas o que recebe é calma. Recebe um espelho que mostra a própria fraqueza. Isso quebra a dinâmica, porque os fracos só se alimentam da reação do outro. Quando não encontram o que procuram, eles se desmancham. Mas eu sei. Talvez você pense, e se não funcionar? E se continuarem me atacando? É aqui que está o segredo. Não se trata de calar todo o ataque, mas de não ser mais prisioneiro deles. Quando sua postura não se abala, a insistência do outro se torna ridícula, até para quem assiste. E é aqui que muitos caem em uma ilusão. Eles acreditam que o pior já passou, que o insulto direto é a arma mais cruel. Mas existe algo ainda mais venenoso: o ataque disfarçado de elogio. A ironia sutil, aquela que parece inofensiva, mas corrói porque mistura riso e veneno. Essa é a mais perigosa, porque se infiltra sem que você perceba. E é justamente essa ferida silenciosa que vamos abrir na próxima parte. Existem palavras que ferem como punhal, mas existem outras, ainda mais perigosas, aquelas que chegam disfarçadas. Não vêm em forma de ofensa explícita, não gritam, não mordem. Elas chegam sorrindo. São elogios tortos, frases que soam doces por fora, mas carregam veneno dentro. É a ironia, é o falso elogio, é a risada seguida de um brincadeira, que no fundo nunca foi brincadeira. Você conhece bem essa cena. Alguém olha para você e diz:
Olha só, até que você conseguiu dessa vez. Ou então, você nem parece tão perdido quanto antes. Todos riem, parece leve, parece inofensivo, mas por dentro você sente a lâmina deslizando lenta, cortando sua confiança em silêncio. O problema da ironia é que ela é covarde. Quem a usa sempre pode se esconder atrás da desculpa "foi só uma piada". Eles sabem que feriram, mas se recusam a assumir. É um ataque que mata por dentro, porque te deixa sem espaço para reagir. Se você se defende, dizem que não tem senso de humor. Se você se cala, o veneno permanece. Mas existe uma resposta que desmonta a máscara. Uma resposta que transforma a ironia em peso, não para você, mas para quem a usou. E ela é simples. Interessante, parece que você se esforçou para dizer isso. Leia de novo. Essa frase é como uma lâmina oculta. Ela devolve ao agressor o esforço que ele fez para te ferir e, ao mesmo tempo, expõe o vazio da ironia. De repente, o que parecia engraçado se torna pesado. Quem está ao redor percebe. Não havia humor, havia intenção. O falso elogio perde a leveza. A pessoa que tentou se esconder atrás do riso agora fica nua diante de todos, porque você não atacou de volta, você apenas revelou a intenção. E a revelação é sempre mais cruel do que qualquer contra-ataque. Mas lembre-se, assim como nas outras respostas, o tom é tudo. Você não deve falar com sarcasmo, não deve demonstrar raiva. Precisa ser dito com calma, quase como quem observa um detalhe curioso no mundo. Esse é o golpe final. Não reagir como vítima, mas como alguém que enxerga além da superfície. Agora pense, quantas vezes você engoliu a ironia dos outros? Quantas vezes riu junto, mesmo sentindo a lâmina cortar por dentro? Quantas vezes aceitou o papel de piada para evitar conflito? Isso acabou. A partir de agora, cada ironia será devolvida ao remetente. Não como grito, mas como verdade fria. Mas não se engane, existem ataques ainda mais brutais. Não são risos, não são insultos, não são ironias, são questionamentos diretos. Perguntas armadas para te colocar contra a parede. Perguntas que não buscam resposta, apenas querem expor o seu silêncio. E é contra essa armadilha que você vai aprender a lutar na próxima parte. Existem perguntas que não são perguntas, são armadilhas. Você já percebeu? Algumas pessoas te lançam frases em forma de interrogação, mas não querem ouvir nada. Elas querem apenas te prender, te deixar sem saída. São aquelas questões que soam como um desafio público, como se a resposta fosse apenas mais uma chance de te expor. Você não vai falar nada? É só isso que você sabe? Você não se cansa de ser assim? Note o veneno. Não há busca de verdade, não há diálogo. Há apenas a tentativa de te colocar em uma posição inferior, porque qualquer resposta impulsiva será usada contra você. Se você se cala, eles dizem que venceu. Se responde, eles torcem suas palavras até te ridicularizar. É como estar encurralado em um canto, com todos os olhares esperando para ver se você vai tremer. E é nesse instante que a maioria erra. Tenta se justificar, tenta se explicar. Mas justificativa nesse jogo é fraqueza. A resposta inteligente é virar o tabuleiro, transformar a pergunta em espelho. E a frase é esta: o que exatamente você está tentando provar com isso? Veja o impacto. De repente, a pressão não está mais em você, está neles. A plateia já não olha para o seu silêncio, mas para o vazio da intenção de quem te atacou. Você não precisa se defender, porque a defesa já nasceu da própria pergunta. Essa frase é uma armadilha invertida, porque ninguém tem uma resposta clara para ela. Quem faz uma pergunta maliciosa nunca tem coragem de assumir sua real intenção. Eles querem parecer inteligentes, mas ao serem desmascarados, ficam nus diante de todos. O jogo vira pó nas mãos deles.
E a beleza dessa resposta está no tom. Não é acusação, não é grito, é calma. Como se você estivesse genuinamente curioso, como quem observa um detalhe estranho no comportamento alheio. Essa calma é a lâmina invisível que destrói o teatro. Mas talvez você pense, e se a pessoa insistir? Deixe que insista, a repetição só vai expor ainda mais o vazio do jogo. O público, seja uma sala cheia ou apenas uma pessoa ao lado, percebe rapidamente quem está tentando manipular. E quando você não se rende, o manipulador se dissolve em ridículo. Agora, imagine se você tivesse usado isso em todos os momentos em que foi encurralado. Quantos constrangimentos você teria evitado? Quantas cicatrizes invisíveis não existiriam? Quantos olhares você teria sustentado sem abaixar a cabeça? Mas há um último campo de batalha, talvez o mais brutal de todos. Não é a zombaria, não é o insulto, não é a ironia, nem mesmo a pergunta armada. É quando tentam usar a própria verdade contra você. Quando alguém pega um erro real, uma falha sua, e transforma em corrente para te aprisionar. De todas as armas que alguém pode usar contra você, a mais devastadora não é a mentira, é a verdade. Porque quando alguém aponta uma falha real, um erro que você cometeu, uma fraqueza que você carrega, a dor é dobrada. Não há como negar, não há como escapar. É como estar nu diante de todos, com sua cicatriz exposta, e ouvir a risada ecoando na ferida aberta. Você já passou por isso, não foi? Talvez alguém tenha lembrado de um fracasso seu em público. Talvez tenha trazido à tona algo que você preferia enterrar. Talvez tenha usado sua própria história como munição. E naquele instante, você sentiu a alma se encolher. Porque era verdade. Porque você não tinha como fingir. Esse é o golpe mais sujo e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Porque, enquanto você tentar esconder suas falhas, elas serão correntes que qualquer um pode usar para te prender. Mas existe uma forma de quebrar essa corrente. E ela é brutal, porque exige coragem. A resposta é simples, mas exige alma. Sim. E daí? Fale de novo. Sim. E daí? Não há arma mais letal. Porque você não luta contra a acusação. Você a aceita. E ao aceitar, você a transforma em cinzas. O inimigo esperava que você negasse, que tentasse fugir, que se justificasse. Mas ao admitir sem medo, você arranca a força das mãos dele. Pense. Se alguém te chama de fracassado por algo que realmente deu errado, e você responde com calma: sim, eu fracassei. E daí? O que sobra? Nada. O ataque morre antes de florescer, porque ninguém pode envergonhar alguém que não tem vergonha de si mesmo. Essa é a essência da liberdade estoica. Ninguém pode usar contra você aquilo que você já aceitou. Nenhuma fraqueza pode ser arma quando já não é segredo. Nenhum erro pode ser corrente quando já não é prisão. Mas, cuidado. Essa resposta não é para qualquer momento. Ela só funciona quando vem acompanhada de firmeza. Não pode ser dita como resignação, mas como libertação. O tom faz toda a diferença. Não é um suspiro de derrota, é uma lâmina de frieza. E talvez você sinta medo só de pensar nisso. Talvez se pergunte: mas e se rirem ainda mais? E se usarem isso contra mim de novo? A verdade é que não importa, porque no instante em que você aceita, você já venceu. Rir da sua cicatriz não tem poder sobre quem aprendeu a exibi-la sem vergonha. Esse é o último golpe, o mais letal, aquele que transforma suas falhas em muralha, suas quedas em armadura, aquele que devolve o peso do ataque para quem tentou te esmagar. Mas agora surge uma questão ainda mais sombria. Se você tem essas 5 respostas, se já sabe como calar zombaria, insulto, ironia, armadilhas e até verdades dolorosas, por que ainda sente medo? Por que, mesmo sabendo, ainda hesita em usar? É sobre essa sombra silenciosa, o medo de se levantar mesmo armado, que vamos falar na próxima parte. Você já percebeu?
Mesmo sabendo como responder, mesmo conhecendo as armas, há algo que ainda paralisa: o medo. Não o medo dos outros, mas o medo de si mesmo. O medo de usar a espada. Porque, no fundo, você foi ensinado a se calar. Desde cedo te disseram que era melhor engolir a dor, que responder era sinal de fraqueza, que confrontar era errado. Você cresceu aprendendo a baixar a cabeça, a se encolher diante da violência disfarçada de brincadeira. E agora, mesmo com as respostas em mãos, essa programação ainda grita dentro de você. Uma parte sua ainda acredita que, se falar, vai piorar, que, se reagir, vai perder. Esse medo não vem do presente, mas das marcas deixadas no passado. Cada vez que você engoliu o choro, cada vez que se calou para não apanhar mais, cada vez que fingiu rir para não ficar sozinho. O medo é uma prisão invisível. Ele não grita, não te ataca, mas te mantém imóvel. É como uma corrente fria presa ao peito, que te convence de que é mais seguro não lutar. Mas você já percebeu? O medo não protege. Ele apenas prolonga a dor. Ele apenas garante que os outros continuem vencendo. E aqui está a verdade cruel. Se você não quebrar esse medo, nenhuma resposta servirá. Você pode decorar cada frase, pode repetir cada palavra, mas elas soarão vazias, frágeis, se forem ditas com a voz trêmula de quem ainda teme. O segredo não está no que você diz, mas em quem você se torna quando diz. É como uma espada nas mãos de um covarde. Não importa o quão afiada seja, nunca será usada com poder. Mas uma lâmina comum, nas mãos de quem perdeu o medo, se transforma em arma imbatível. Então, como se vence o medo? Não é fugindo dele, não é tentando apagá-lo, é encarando, é usando-o como combustível. Quando o coração acelerar, não fuja, mantenha-se. Quando a garganta travar, respire fundo e fale mesmo assim. O medo é como a fumaça, parece sufocar, mas se atravessado, se dissolve. E há algo ainda mais brutal. Cada vez que você enfrenta o medo, ele encolhe. Cada vez que você fala, mesmo tremendo, a voz se torna mais firme. Cada vez que você olha nos olhos do inimigo, mesmo com a alma em chamas, você constrói uma muralha invisível. Até que, um dia, o medo deixa de ser carrasco e passa a ser apenas um eco distante. Mas aqui está o que quase ninguém admite. Algumas pessoas preferem continuar com medo, porque é confortável, porque é mais fácil se esconder atrás do silêncio e culpar o mundo do que se levantar e assumir a própria força. E talvez esse seja o pior dos venenos, não o que os outros jogam em você, mas o que você mesmo aceita beber todos os dias. Na próxima parte, você vai encarar essa verdade sombria. Não são apenas os outros que tentam te calar. Muitas vezes é você mesmo quem se sabota, quem destrói suas próprias armas antes mesmo da luta começar. Até agora, falamos sobre os inimigos externos, os que riem, insultam, ironizam, armam perguntas, usam suas falhas como armas. Mas existe um adversário ainda mais cruel, porque ele não vem de fora, ele mora dentro de você. E o nome dele é autossabotagem. Você já percebeu quantas vezes você teve a chance de responder, mas calou? Quantas vezes ensaiou mentalmente a frase perfeita, mas na hora engoliu as palavras? Quantas vezes prometeu a si mesmo que nunca mais ficaria em silêncio e no instante da prova se encolheu outra vez? É aqui que a verdade aparece. Muitas vezes não é o outro que te cala, é você. É a sua própria mente te convencendo de que não vale a pena, de que vai piorar, de que não adianta. É a sua própria voz sussurrando: melhor ficar quieto, você não tem força para isso. Esse inimigo é traiçoeiro, porque ele usa o seu rosto, a sua voz, o seu coração. Ele se disfarça de prudência, de cautela, até de inteligência, mas no fundo, ele é covardia mascarada. É o medo vestido de bom senso. É a resignação fantasiada de maturidade. E a cada vez que você se sabota, você reforça a corrente. É como se dissesse a si mesmo:
Eu realmente não consigo. E essa frase, repetida em silêncio, se transforma em verdade. Não porque ela seja real, mas porque você a alimentou até acreditar. A autossabotagem é mais cruel do que qualquer inimigo externo, porque ela mata sem testemunhas. Ninguém vê quando você deixa de responder. Ninguém ouve a guerra que acontece dentro da sua cabeça. Só você sente o peso. Só você carrega o vazio. E no final, é você mesmo quem se torna o carrasco da sua própria voz. Mas existe uma saída, e ela não é confortável. Você precisa aprender a se trair menos e se confrontar mais. Precisa olhar para dentro e dizer: eu não vou mais me calar por medo de mim mesmo. Precisa quebrar o ciclo no exato momento em que ele começa. Quando sentir a voz interna tentando te paralisar, responda, fale mesmo assim, olhe mesmo assim, enfrente mesmo assim. Porque a autossabotagem só existe enquanto você acredita nela. Ela é como uma sombra, parece sólida, mas basta um feixe de coragem para que se dissolva. Mas atenção, existe um último ponto, o mais sombrio de todos. Você pode aprender as respostas, pode calar os outros, pode vencer a si mesmo e ainda assim se perder. Porque o verdadeiro poder dessas palavras não está apenas em calar bocas, mas em transformar você por dentro. E é essa revelação final, o limite entre usar essas respostas como armas ou como libertação, que você vai encarar na última parte. Você chegou até aqui, escutou cada resposta, encarou cada sombra, percebeu que o silêncio pode ser arma e que a palavra, quando afiada, corta mais fundo do que qualquer lâmina. Mas agora vem o ponto mais cruel. Nada disso adianta se você continuar acreditando que tudo é para os outros. A verdade é que você não precisava apenas calar bocas lá fora. Você precisava, acima de tudo, calar a boca dentro de si. Aquela voz ácida, pequena, que insiste em dizer que você não pode, que você não é suficiente, que o mundo vai rir de você. Essa voz foi o seu inimigo número 1 desde o início. Todos os outros foram apenas ecos dela. As respostas que te entreguei não foram para impressionar plateias. Foram para libertar você da prisão invisível que carrega desde sempre. Porque o que destrói uma pessoa não é o que dizem dela, mas o que ela acredita sobre si mesma quando ninguém está olhando. Pare por um instante e pense. Quantas vezes você se destruiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes desistiu antes da primeira palavra, antes do primeiro olhar, antes da primeira luta? E pior, quantas vezes fingiu que não se importava só para não encarar o fato de que, por dentro, já tinha desistido? Agora eu te digo uma coisa que vai doer. Você não tem mais desculpa. Não depois de ouvir isso. Não depois de carregar cada uma dessas verdades até aqui. Você pode tentar se enganar. Pode voltar para a rotina de silêncio. Pode fingir que nada mudou. Mas a semente já foi plantada. E ela vai crescer. Vai te corroer se você ignorar. Vai te chamar no meio da noite. Vai ecoar nos corredores da sua mente até que você finalmente levante a cabeça e fale. Porque você sabe, agora, que existe algo maior do que o medo. A necessidade de existir de verdade. A resposta final não é uma frase que cala alguém. É a escolha de não mais se calar diante de si mesmo. É erguer-se mesmo quando o corpo treme. É olhar nos olhos do mundo e, sem precisar gritar, deixar que o silêncio carregado de convicção fale por você. Não se trata de vencer discussões. Trata-se de vencer a guerra invisível que acontece todos os dias dentro da sua própria mente. Quem entende isso não precisa provar nada a ninguém. Porque quando você se cala diante do inimigo interno, todos os inimigos externos já estão derrotados. Então, escute bem. Você tem o poder de se libertar agora. A pergunta é, vai usar? Ou vai permanecer sendo cúmplice do seu próprio silêncio? A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. E se essas palavras te atravessaram, deixe o seu comentário. Não como um gesto vazio, mas como a sua primeira resposta ao mundo. Mostre que você não está mais em silêncio.